Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ser festa de amor e canções de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado vai ser tão diferente, divisões entre os crentes. Do outro lado é céu. Do outro lado as dominações, seu princípio padrão. Do outro lado é céu. Do outro lado o princípio é o fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor com canções de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado vai ser tão diferente, divisões entre os crentes. Do outro lado é céu. Do outro lado as dominações, seu princípio padrão. Do outro lado é céu. Do outro lado tem, irmão. Do outro lado não existe mais fim. Vamos viver eternamente os problemas aqui. Do outro lado não tem. Aleluia. Do outro lado não existe mais dor e ninguém sem amor. Do outro lado não tem. Aleluia. Do outro lado não tem. Aleluia. Do outro lado não tem. Graças a Deus. Os problemas daqui, do outro lado não tem. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Graças a Deus. Vamos cantar o hino de número, deixa eu ver aqui, o hino de número 70 do Inário. 70. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Creio que cada um de nós esperamos isso ao final da jornada, amém? Lá, levarei a minha cruz cantando. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Sou bom e desculpa, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Sou bom e desculpa,
as ondas vêm me cercar. Eu cantando falo com Jesus. Tira as ondas para mim passar. Sou novo e desmovo, mas não deixo de marchar. Subo, morro e desmovo, mas não deixo de marchar. Aleluia. Ou com fome ou com sede eu vou, carregando a minha cruz pesada para receber minha coroa, que no céu está preparada. Subo, morro e desço morro, mas não deixo de marchar. Subo, morro e desço morro, mas não deixo de marchar. Subo, morro e desço morro, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 281. Glória a Deus. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Depois desse hino, nós vamos então adorar a Deus com as nossas ofertas. 281. Pela fé. Só. Com palmas novamente. Glória a Deus. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, pela fé. Eu espero o dia lá no céu chegar. Pela fé, aleluia, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela onde cruz. Pela fé, pela fé, eu espero o dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, Davi foi salvo igualmente a Jacó. Pela fé, Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé, também espero receber o galardão e assentar-me junto ao lado, lá no seio de Abraão. Pela fé, pela fé, pela fé, eu espero o dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ó irmãos, que maravilha quando chega Cristo ali e disser para os seus servos que os livros vão subir, pois vocês venceram o mundo e veremos se largar. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Pela fé, aleluia, eu espero o dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé,
eu entrarei na casa de Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, domingo é a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, 13 de outubro de 2019, no Tabernáculo Voz de Deus, em Sarzedo, Rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília. E no outro sábado, que vai ser dia 19, nós teremos a visita do pastor José Matias, que vai estar conosco lá em Sarzedo no dia 19, às 19 horas. E no dia 26, no outro sábado, também ainda no sábado, nós estaremos lá em Esmeraldas, lá tendo um companheirismo ali com os irmãos em torno da palavra de Deus, um companheirismo entre uns com os outros, onde nós estaremos ali também compartilhando e recebendo e participando juntamente com os irmãos que também têm recebido, assim como nós, a palavra para esse dia. Amém? E no dia 2 ao dia 10 de novembro, nós estaremos recebendo novamente a visita do irmão Josemar de Lima, como os irmãos já conhecem, na Paraíba, João Pessoa. E em dezembro, se Deus permitir, se tudo correr bem, da vontade de Deus, nós teremos um companheirismo ali no Recanto das Águias. E em janeiro, início de janeiro, nós teremos a visita do pastor lá de Santa Catarina, onde nós estaremos em companheirismo também. Muito bem, nós vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos ler as Escrituras. Glória a Deus. Deus abençoe nossos ouvintes. Deus abençoe os ouvintes da FM 101.3, onde quer que esteja nesse momento ouvindo, onde as ondas sonoras alcançam, e também pelo site e pelo aplicativo. Vamos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 8. São João, capítulo 8, versículo 50. São João, capítulo 8, verso 50. Então, se Deus permitir, continuar tendo acesso à internet aqui na região, aqui no local, nós continuaremos a transmissão ao vivo daqui do culto às quartas-feiras no Jardim das Alterosas, no Tabernáculo. Amém? São João 8, verso 50. São João 8, verso 50, está escrito assim: eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará morte? És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão?
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Ele estava na igreja, teve que correr às pressas da igreja, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Oremos. Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, aqui temos, ó Pai, uma porção da Tua Palavra. Nos ajude mais uma vez, como o Senhor sempre tem nos ajudado. Obrigado, Senhor Deus, confirmando a Tua presença no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Aqui está uma das coisas mais embaraçosas para as mentes politeístas, mentes que são batizadas com o entendimento politeísta, na crença e na fé, na defesa de mais de um ser na deidade. Aqui também está algo de uma certa situação sem revelação, um pouco complexa, porque como poderia Jesus ser o próprio Deus e, no entanto, não dar crédito nem um pouco para si e dar crédito para outro, como se tivesse outro? Quem está entendendo, irmãos? Amém. Uma das coisas difíceis de penetrar, de entender, de receber, através das mentes politeístas. Estou falando da crença, estou falando daqueles que saem em defesa, em crer, em aceitar mais de um Deus na divindade, mais de um Deus na deidade. E então, a outra coisa é como entender, como conceber o fato de que Jesus, mesmo sendo Deus, no entanto, parece que ele dá todos os créditos para outro. Quem está entendendo, irmãos? No entanto, ele disse: eu não busco a glória minha, mas de outro. Eu não faço a minha vontade, mas faço de outro, do Pai. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então ele disse que eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Mas quem estaria buscando? Teria alguém maior do que ele? E por que ele disse, o meu Pai é maior do que ele? Como se Jesus fosse uma pessoa diferente de outra pessoa, em sentido menor. Quando falta revelação das pessoas, eu sempre digo, sempre falo, quando as pessoas entram em contato com essas escrituras e com essas expressões de Jesus, se eles não entenderem o que é e o que foi e o que continua sendo o plano de redenção do Senhor Jesus, nunca irá entender essas colocações. Enquanto eles não entenderem o plano salvífico dentro da redenção, onde por meio da própria redenção Deus se redistribui através dos seus atributos. Então, quando as pessoas se deparam com essas escrituras, quando as pessoas se colocam de frente a essas expressões, essas afirmações, essas colocações do Senhor Jesus Cristo, como se tivesse uma
pluralidade aqui, como se tivesse um politeísmo aqui, como se desse a entender que há mais de um alguém, mais de um ser na divindade. Se as pessoas não entenderem o plano de redenção, não entenderem o que era a redenção, de como que Deus, nesse plano de redenção, de como Ele a si mesmo se torna vários ofícios, se torna vários títulos, sendo o mesmo Deus e respeitando a esfera onde Ele é colocado. Por exemplo, quando Deus estava lá atrás, bem antes que o mundo fosse criado, Ele era o grande Elohim. Ele era o grande ser eterno, o ser existente por si mesmo. E quando Ele quis dar-se a conhecer e dar um pequeno pontinho do que Ele realmente seria, Ele desceu um pouquinho e se tornou Logos. Amém, irmãos? Amém. O Logos ainda não é aquela imagem, ainda não é aquele atributo físico, palpável que Deus ainda deveria ser ao longo do tempo da jornada. E do Logos ele desceu mais um pouco, do Logos ele desceu mais um pouco, e do Logos ele veio direto para a coluna de fogo. E ele estava ali na coluna de fogo. E da coluna de fogo ele desceu mais um pouco. Veja que Deus só foi se condensando. Ele era o grande eterno, o grande ser existente por si mesmo, o grande Elohim. Depois desceu um pouco, tornou-se o Logos, que saiu desse grande ser, se tornando a palavra de Deus, o Verbo. E desse Verbo ele veio depois, desceu mais um pouco e veio na coluna de fogo. Ele era a grande coluna de fogo. E dessa coluna de fogo ele veio a ser homem. Amém, irmãos? Veio a ser um ser, um homem palpável, que podia tocar, que podia sentir. Quem está entendendo, irmãos? Então, Deus, nesses atributos, respeitando cada um dele como deveria trabalhar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo? Então, você observa bem que vamos colocar de trás para frente. Jesus, como homem, não podia ser aquela coluna de fogo. Jesus, como coluna de fogo, não poderia ser o Logos. Jesus, como Logos, não poderia ser o grande, eterno Elohim em seus atributos naquele momento. Quem entendeu, irmãos? Porque Deus estava em cada dispensação, em cada era determinada, fazendo de si mesmo, se colocando no atributo pela qual Ele se pôs e propusera em si mesmo. Então, quando as pessoas não entendem, não compreendem o plano de Deus dentro da redenção, alocada aos atributos de Deus, porque dentro desse grande Deus havia 3 atributos maiores. Bom, dentro desse grande Deus havia vários atributos. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o grande eu sou, o grande Elohim. Mas diz o irmão Branham que dentro dessa redenção, que ele um dia faria, que um dia ele se manifestaria, havia 3 títulos maiores. 3 títulos maiores em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Então, como Pai, ele exerceu um ofício, como Filho, outro ofício, e como Espírito Santo, outro ofício exercendo. Cada ofício tem seu papel fundamental para poder trabalhar nele. Por exemplo, como Pai, ele estava sobre nós, ele era sobre todos. Como Filho, ele era por todos. E como Espírito Santo, ele está dentro de todos. Amém, irmãos? Sendo o próprio Deus, o mesmo tempo, ao tempo todo. Quem está entendendo? Então, quando as pessoas não entendem esta afinidade da revelação junta com o plano de Deus, mediante ao plano de redenção, o que Deus seria e o que ele se tornaria, porque primeiro nós temos que entender o que Deus é, segundo, o que ele seria, terceiro, o que ele se tornou. Quem entendeu, irmãos?
Então, primeiro, o que ele é, o que ele seria, o que ele se tornou e o que ele voltou a ser novamente. Amém. Você está entendendo, irmãos? Amém. Então, observe que se as pessoas não têm essa revelação, vão ficar todos confundidos, vão ficar todos atrapalhados, embaraçados em sua mente, em sua compreensão, e não compreenderão os atributos e os ofícios desse único Deus, entrelaçados, atrelados ao seu plano de redenção, mediante, em cada atributo, ele se relaciona com o humano, com as pessoas, mediante a uma era, a uma dispensação que ele mesmo colocou. Quem está entendendo? Então, na dispensação de pai, ele ficou muitos anos, na dispensação de filho, ficou somente 3 anos e meio, e na dispensação do Espírito Santo, desde Pentecostes para cá. Quem está entendendo, irmão? Então, observe bem que quando as pessoas não entendem isso aqui, que nós acabamos de falar, que acabamos de ler, aí as pessoas sem visão espiritual, sem entendimento, sem compreensão, vai ver, ó, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4. Não é assim? Aí pronto, aí acaba, né? Aí quando a pessoa crer em mais de um Deus, quando a pessoa crê em mais de um Deus, ele é um pecador, mesmo sendo religioso, mesmo ele sendo santificado e cheio de dom. Porque quando Jesus se revela, sendo o eu sou, vejam bem, era normal o comportamento dos religiosos diante de uma pessoa que acaba de dizer que quem crê nele tem vida eterna. E ele era a vida eterna. Era normal espantar, ser espantoso um homem comum, um homem, um ser, falar que quem crê nele tem vida eterna. Dá vida eterna, darei vida eterna. Aí, se nós estivéssemos naquele dia, se não fosse o eleito, escandalizava. Então, os fariseus, como normal, disseram, peraí, morreram com Abraão, morreram os profetas, e tu, quem diz ser? E tu? Então, o que acontece? Seria normal eles pensarem dessa maneira. Mas se eles tivessem o conhecimento e a revelação, a considerável revelação que Pedro teve, lá em São Mateus 16, onde o Senhor Jesus Cristo fez aquela pergunta, direcionando a eles, dizendo o que andam, o que as pessoas haviam dizendo nas ruas, nas esquinas, nas igrejas, nas denominações, o que ele era. Olha, ali naquela igreja prega que o Senhor é um profeta. Ali naquela outra igreja, vamos dizer assim, diz que o Senhor é um dos mortos que reviu por aí. Naquela outra igreja estão dizendo que o Senhor é João Batista. E vocês que já saíram dessas igrejas, que vem para a mensagem, que diz ser filho do homem? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo. Em primeiro lugar, Pedro declara, tu és Deus. Amém, irmãos? Amém. Em primeiro lugar, Pedro diz, tu és Deus. Esta é a primeira revelação. Cristo é Deus. Amém? Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Tu és Cristo. Em outras palavras, tu és Deus. Isso é o que ele é. Mas o que ele está fazendo agora? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém, irmão? Pedro entendeu que ele era Deus, mas que naquele momento ele estava sendo revelado como Filho de Deus. Essa é a revelação. Amém, irmão? Então, quando as pessoas não têm essa revelação, não têm esse conhecimento que é dado por Deus mediante a fé, porque fé é um dom. Fé é um dom. Fé não se adquire através de uma sessão de oração. Fé não se adquire, revelação não se adquire com a sessão de subir em monte e descer. Fé é uma revelação, não se adquire acumulando livros, não se adquire com diploma na parede. Fé é um dom de Deus, amém, irmão? É um dom gratuito, é uma dádiva. Fé é algo que Deus dá a você para compreender as coisas que para o mundo é irracional, mas que para você se torna visivelmente. Amém? Então, fé é uma revelação e Deus te dá para você não ficar confuso. Amém. Revelação é para tirar da confusão, entendeu, irmãos? Quando Deus dá para você uma revelação da sua palavra,
é para você não ficar confundido no sistema onde você estava, ou no mundo. Então Deus te deu uma revelação para você entender, compreender e sair fora. Amém, irmão? Então, observe bem, quero que vocês prestem bem atenção, que Jesus era o dom de Deus para nós. Eu não dei nenhum tema, né? Dei nenhum tema, mas o tema é esse aí. Não deixando que o dom atrapalhe sua vida. Não deixando que o dom atrapalhe sua vida. Existem muitos pastores, ministros, ministérios que estão embaraçados, atrapalhados, arruinados, porque permitiram que o dom atrapalhasse eles. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então observe que Jesus foi o dom de Deus para nós. Amém. Um dom é um presente. Amém. Então Jesus foi o presente de Deus para nós. Amém, irmãos? Amém. Jesus foi o presente de Deus para nós. Só que Jesus era o presente, mas quem estava dentro do pacote era Deus. Quem está entendendo, irmãos? Jesus era o pacote, Jesus era o corpo. Quem está entendendo, irmãos? Jesus era o pacote, era o corpo. Dentro dele havia Deus. Não sou eu quem faz as obras, mas o Pai que habita em mim é quem faz todas elas. Quem está entendendo, irmãos? Jesus era o dom de Deus, é o autor da vida, o doador da vida. Ele estava aqui na terra. Ele foi um presente dado por Deus a nós. Ele foi dado para nós como uma oferta para o nosso pecado. Ele foi dado como uma oferta de libação. Ele foi dado como uma oferta de expiação pelo nosso pecado. Quem está entendendo, irmãos? Ele foi dado como oferta. Então você observa que ele sendo o autor da toda boa dádiva, isso quer dizer, autor de todos os dons, ele sendo o autor de toda a boa dádiva, de todos os bons dons, então observe que ele sendo o doador, mesmo ele sendo o doador dos dons, ele mesmo não se atrapalhou com ele. Quem está entendendo? Amém. Quem é que curava? Quem é que curava? Quem é que curava, irmãos? Era Deus, certo? Mas era Jesus que curava. Mas naquele ofício de filho, ele estava aniquilado. Ele humilhou-se a si mesmo, respeitando o ofício. Quem está entendendo, irmãos? Não atropelando o ofício. Estão entendendo? Naquele momento ele tinha que agir como filho, como uma pessoa usada por Deus. Ele tinha que ser usado como uma pessoa usada. Foi isso que Nicodemos disse: nós sabemos que tu és filho de Deus, porque as obras que tu fazes ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Naquele momento ele não poderia atropelar o ofício, porque tinha vindo ao mundo no ofício de filho, e nesse ofício de filho ele tinha mais coisas para poder fazer dentro dele. Por exemplo, aniquilar a si mesmo, render-se a si mesmo. Quem está entendendo, irmãos? E quando ele aniquilou-se a si mesmo, rendeu-se a si mesmo, veja bem, ele é o próprio doador da vida e não se embaraçou com os dons. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Dando um exemplo para todos nós. Não busco a minha glória. Amém, irmãos? Amém. Não sou eu quem faz as obras, é meu Pai. Ele não atrapalhou e era ele mesmo que fazia. Amém, irmão? Amém. Vê? Ele mesmo dizia: eu não preciso de honra de ninguém, eu não preciso que ninguém me glorifique, eu não preciso que ninguém testifique de mim, eu não ando buscando por aí que alguém anda testificando de mim. Ó, o grande homem, ó, o grande pregador, olha o grande doutor, olha o grande homem cheio do Espírito Santo. Eu não preciso que alguém anda testificando de mim. Há um que testifica de mim. Amém, irmão? E era ele mesmo. Mas ele deu um exemplo, quem está entendendo? De não atrapalhar o próprio dom. E ele era o próprio dom. Ele era o próprio dom, o autor da vida, o autor da palavra, o autor. Ele era o doador dos dons. E, no entanto, no ofício de filho, como um homem, para ser usado, porque o homem tem que ser usado. Amém, irmãos? Ele, como homem, tinha que ser usado.
Por isso que ele veio na forma de homem. Se ele tivesse vindo na forma de Deus e Espírito, era ele mesmo usando ele mesmo. Mas como ele veio como homem, ele tinha que ser usado. Então Deus mesmo não atropelou de forma alguma o seu ofício, o seu atributo, ao ponto de respeitá-los de ponta a ponta. Amém, irmãos? De ponta a ponta. Então observe bem que lá estava Jesus rodeado de dons e ele mesmo sendo o dom, e não atropelando de forma alguma. Vejam bem, Deus pode fazer qualquer coisa, não pode, irmãos? Mas o homem não. E Jesus disse assim, ó, eu não posso de mim mesmo, porque ele estava na posição de homem. Deus pode fazer qualquer coisa, mas Jesus, na forma de homem, ele disse, eu estou limitado. Eu não posso fazer nada sem que meu Pai me mostre primeiro o que fazer. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Você pode dar um glória a Deus? Dá para pular, não dá para essa revelação? Dá para dar uns pulos, não dá? Então ele estava na posição baixa, vamos dizer assim. Deus se rebaixou, aniquilou-se a si mesmo. Ele se aniquilou, tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo, não usufruindo ser igual a Deus, mas sendo Deus. E tomando a forma de homem, não se usurpou ser igual a Deus, mas foi obediente e até a morte. Quem está entendendo? Então, vejam bem, quero que vocês prestem atenção. Ali estava o autor da vida, lá estava o autor da vida, orando pelos enfermos. Precisava orar? Mas como homem tinha que orar. Lá estava o autor de toda a comida e ele mesmo precisando de comer. Quem está entendendo? Lá estava o dono do ouro e da prata, mas precisava de uma pratinha para passar para o outro lado da alfândega. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo isso com propósito, tudo isso para desvendar o seu grande plano, o seu grande mistério, onde ele revelou-se a si mesmo naquele estado de diminuição, vamos dizer assim, de se condensar cada vez mais, descendo a uma maneira, veja bem, de ser eterno, de Elohim para o Logos, do grande existente de si mesmo para o Logos, e do Logos saiu a palavra de Deus, que é o Verbo. Do Verbo ele desceu mais um pouco, se tornou a coluna de fogo, e da coluna de fogo desceu mais um pouco para a parte mais baixa, onde os homens estavam, na terra. Desceu e se tornou um de nós. Aí ele regressa para o lugar onde ele estava de novo. Ele diz, volto para Deus. Amém, irmãos? Vim de Deus e volto para Deus outra vez. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então observe bem que ele, sendo o doador de todos os dons, não atropelou nenhum dele. E os homens que não é nada, é uns barriga cheia de lombriga, é uns comedores de feijão, tentando agir como Deus, falando como Deus, se assentando como Deus, no trono como Deus. Estão entendendo, irmãos? Olha, o grande pregador vai estar aqui, o grande pregador de cura divina, o grande homem de Deus com um dom de... Ele tem coloca tanto título para o homem, é por isso que, vê? Jesus disse, eu não glorifico a mim mesmo, quem me glorifica é meu Pai. Quem está entendendo, irmãos? Não, nós exaltamos muito o homem, irmãos, e Deus é pouco exaltado. Vocês estão entendendo, irmãos? Damos muitos tapinhas nas costas de pregadores. E nós acabamos não abraçando a Deus. Então, toda honra e toda glória vai para Deus. Toda honra e toda glória vai para Deus. Nós aqui nessa terra somos apenas canais. Somos apenas canais pelas quais Deus usa e pode ser descartado. Você sabia disso? E pode ser descartado. Nós podemos ver na Bíblia vários homens com excelentes dons e eram apenas descartáveis.
Nós podemos ver na Bíblia vários homens usufruindo do poder e dos dons de Deus, e eram apenas homens descartáveis. Vocês estão entendendo? Amém. Balaão tinha os dons. Balaão tinha o dom de profetizar. Balaão tinha o dom de se chegar diante de Deus. Ele era um profeta. Balaão era um profeta. Mas quando foi que ele se tornou um mercenário? Quando foi que Balaão se tornou um mercenário, um vendedor de bênçãos? Foi quando ele, então, aceitou a oferta de Balaque. Então, quando ele aceitou a oferta de Balaque e deixou a palavra de Deus, naquele momento não quer dizer que o dom saiu não, gente. O dom ainda continua. Não pense vocês que pastores que adulteram, pastores que prostituem, pastores que roubam, que mentem, pastores envolvidos em casamento de divórcio, pastores envolvidos aí com vários casamentos, pastores que estão envolvidos com isso, com aquilo outro, não pensem vocês que eles todos envolvidos com isso, que o dom vai logo sair, não. O dom ainda continua. Por quê, pastor? Porque o dom é sem arrependimento. Está escrito em Romanos 10, 29, 11, 29, se eu não me engano. Porque os dons e a vocação são sem arrependimento. Olha na sua Bíblia, Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação são sem arrependimento. Se alguém tem uma vocação para uma coisa, é sem arrependimento. Se tem um dom para aquilo, também é sem arrependimento. Quem está entendendo, irmãos? Vê? Aí está. Jesus levou o cativo o cativeiro, subiu ao alto e deu dons para os homens e até para os rebeldes, a fim de que Deus estivesse no meio deles. Entendeu? Então observe que os dons ainda continuam. Quando Balaão saiu da presença de Deus, isso não quer dizer que o dom dele foi embora, não. O dom ainda continuava. Você pensa que Anás e Caifás, ao chamar Jesus de Beelzebul, o ofício deles se perdeu? Ainda continuava exercendo o mesmo ofício. Quem está entendendo, irmãos? Dessa maneira. Porém, pessoas que agem dessa maneira, usufruindo de dons que são dádivas, são só arrependimento, pensam ainda de maneira presumidamente, de que Deus está com eles e neles. Sendo que, ao rejeitar a palavra, ao falar contra o ungido, ao se rebelar contra a mensagem, se torna pecadores por meio de rebelião. Rebelar significa ir contra, é colocar sob o paredão, isso é rebelião, e o rebelião é como pecado de feitiçaria, que entendendo, irmãos? E então eles se rebelam contra a palavra de Deus, e no entanto, vendo as pessoas que os dons continuam, está vendo? O homem é de Deus ainda, porque o dom continua. E não é bem assim que funciona. Eu conheço homens, irmãos. Eu conheço homens, eu, pastor Vanderlei Costa. Eu conheço homens que têm 9 dons, tem os 9 dons e chama essa mensagem de falsa. E chama essa mensagem de falso profeta. E aí? Você acha que por ele chamar essa mensagem de falso, Deus vai tirar dele os dons? Não, os dons vai encarregar ele de se condenar. Os dons vai encarregá-lo de condenar. Aí você fala assim, como assim, pastor? Olha lá em Apocalipse 20. Eu profetizei teu nome, eu preguei teu nome, eu expulsei demônio teu nome, mas vocês praticaram iniquidade, isto é, a verdade foi apresentada, e vocês sabiam fazer o que era certo e não fez. Porque a verdade foi apresentada. Sabia fazer o que era certo, mas não fez. Preferiu dizer tudo o que queria com ele. Veio João comendo e bebendo, e vocês dizem, olha o glutão, é um beberrão. Quem está entendendo, irmãos? Vem o filho do homem dizendo a mesma coisa. Como pode ser uma coisa dessa? Assim acontecerá também a mesma coisa com o filho do homem. Vê? Então, quando o filho do homem foi manifestado, foram chamados ele de todo nome, até de Beelzebul, maior dos demônios. Tu tens demônio. Então, eles disseram assim, os pregadores disseram assim, os religiosos disseram assim, dizendo que Jesus tinha demônio. Se pregadores lá fora, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, se fariseus, os homens mais considerados santos, separados, conhecedores da lei,
chamou Jesus de um demônio, irmão, esses pregadores que tem por aí, esses seminaristas teológicos, esses pastores de esquinas aí, que quando ao ver a mensagem, esses barriga de bolacha, não vai também chamar a mensagem de falso? Se chamaram o próprio Deus de demônio, não iriam chamar o William Branham, o profeta para essa era, de quê? Aleluia. Oh Deus, só Deus para ter misericórdia. Quem está entendendo? Então, Deus é que abriu o nosso entendimento. Deus é que abriu o nosso entendimento. Deus é que abriu o nosso entendimento. Porque se Deus não tivesse aberto o nosso entendimento, você que saiu da Assembleia, você que era da Igreja Quadrangular, você que era da Unicista, ali de Betel, aquele irmão que era da Deus e Amor, aquele irmão que era da Quadrangular também, lá atrás, eu da Deus e Amor, se Deus não tivesse aberto o meu entendimento, eu estaria lá defendendo aquela crença e dizendo, aqui está certo, aqui está certo, e não sai daqui porque aqui está certo. Os irmãos entenderam? Mas Deus abriu o nosso entendimento. Né, gente? Né, irmão Joaquim? Quanto tempo viveu daquela denominação Betel? Quantos anos, né? Pois é. Quantos anos viveu nessa denominação unicista Betel, né? Então, pois é. E Deus abriu o nosso entendimento. Amém? Deus abriu o nosso entendimento para receber um profeta na qualidade de profeta. Então, observe bem que sem a revelação, sem o entendimento aberto, não há de forma alguma. Porque uma pessoa que não tem o entendimento aberto, não tem uma revelação, ela vive em conflito entre o seu espírito e o espírito que está na palavra. Porque o seu espírito começa a interpretar o que a Bíblia diz. Porque se a pessoa não tem a revelação, não tem o entendimento aberto, o espírito dela inconverso, porque o corpo pode ter sido convertido. A pessoa não fuma mais, não bebe mais, não joga mais, a mulher não pode ter cortado o cabelo mais, não pinta, não borda. Está tudo bem aqui fora. Mas o espírito que não é convertido ainda, anda vivendo em conflito com a Bíblia, interpretando e não entendendo. Quem está entendendo, irmãos? Anda em confusão e anda em contrito, em atrito com a própria palavra. E no entanto o corpo está tudo bem, não fuma, não bebe, anda socialmente, vestimento e tal, e no entanto tem uma caracterização religiosa ao ponto de vista que não tem nada a ver, está tudo bem, mas interiormente no seu espírito não tem a revelação para a compreensão, para tomar o que é certo pela doutrina. Amém, irmão? Então, aí está, é um conflito constante para uma pessoa que não tem revelação e vive com a cara enfiada nos estudos, na teologia, no seminário, nos cursos intensivos e outros enfiados nas campanhas de jejum, de oração, buscando dons aqui, buscando dons, e aí recebe aí, porque recebeu um dom, estou cheio de Deus, Deus fala comigo, então recusa o que a Bíblia diz. Vocês entenderam, irmão? Não, eu não preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo, não. Eu não preciso receber profeta, não, porque Deus fala comigo, eu tenho visões, eu falo em profecia, eu falo língua. O dom atrapalha ele. Os dons atrapalham ele. Talvez a honestidade atrapalha ele. Talvez a maneira, talvez a sua boa conduta, suas boas obras na sociedade, naquela religião, atrapalha ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Atrapalha ele. Mas Deus mudou minha vida, Deus mudou minha vida. Ninguém está falando que não. Ninguém está falando que não. Se a pessoa existe entidades por aí, filantrópicas, existe ONGs que trabalham para o bem-estar, convívio social de uma pessoa que vive em conflito com a sociedade, trazendo para dentro e faz um trabalho com ele, de consciência e tal, e ele volta para a sociedade muito bem. Vocês estão entendendo, irmãos? Não estou dizendo que a religião não pode propagar uma pessoa para ser uma boa pessoa. Ninguém entra numa igreja, numa denominação para ser pior, entra para ser melhor. Vocês estão entendendo? Mas a própria denominação, o próprio sistema religioso atrapalha ele.
Por isso que o profeta sempre dizia: não estou contra as pessoas dentro da religião, dentro da denominação. Estamos contra o sistema que atrapalha ele de ver toda a palavra. É o sistema que cega, é a religião que cega. Quem está entendendo, irmãos? Entendeu? Jesus mesmo disse que é a religião que cega, gente. Jesus mesmo disse: vós estáis presos por causa da vossa tradição. O que cega as pessoas é religião, é denominação. O que cega as pessoas é religião, denominação, dogmas e credos. Jesus mesmo disse isso quando estava aqui na terra. O que atrapalha vocês, o que impede vocês, o que deixa vocês todos atrapalhados é a denominação, é a vossa tradição que impede de ver a palavra manifestada em seu dia. Mas para ver Deus manifestado em sua própria palavra, é necessário Deus abrir nosso entendimento. É necessário o próprio Deus tirar as escamas do entendimento, do nosso olho da interpretação, descer as escamas, tirar toda a dúvida, todo o arrazoamento, bater nós de cabeça para baixo, tirar tudo aquilo que você aprendeu como ensino, como doutrina, e agora se encaixar dentro da doutrina dos apóstolos. Amém, irmão? Colocar você para baixo assim, ó, e sacudir, ó. Sai essas campanhas absurdas, sai essas doutrinas absurdas. Colocar você de cabeça para baixo e tirar todas essas imundícias, essas coisas que são inventadas, criadas no seio do cristianismo hoje, pela qual o mundo neopentecostal está sendo mais invadido por espíritos sedutores para fazerem coisas, irmãos, que até o diabo duvida. Porque eu vou dizer para você, existem coisas acontecendo no movimento neopentecostal que o diabo falou assim: nossa, até onde nós chegamos com esse povo? Casamento gay dentro da igreja, pastor com pastor, pastora com pastora, casando, e campanhas disso, e campanha daquilo outro, olha aqui com um pastor pentecostal, cheio, maior, parecendo um tição de fogo. Ele falou assim: ó, Deus está me revelando aqui. E esse tem aquela maneira, né? Aquele negócio que eles pegam igual os peões de torneio de peão, né? De rodeio ali, né? Como ali em São Paulo tem ali. Deus está me revelando aqui e tal. E aí, quantas mulheres estéreis aí que não está dando a luz, está com complicação e tudo. Quantas mulheres aí que está desejando ter um filho, mas não está conseguindo? Levanta a mão. Aí levantou umas 15 ou 20, irmão. Ele disse: ó, Deus está me revelando aqui, ó, mas vocês têm que fazer. Eu vou deitar no chão aqui, de barriga para cima, e vocês vão abrir as pernas e vai passar por cima de mim. Todos de saia. Hã? Se eu estou fumando isso aqui? Isso aqui tem a verdade, irmão. Isso aqui não tem que ter medo de falar. Isso aqui não tem medo de falar. Isso aqui não tem medo. Isso aqui não é lugar de ter medo. Isso aqui não é lugar de recuar, não. Doa quem doer. Não, tá não. Feio. Só não ouviu o profeta ainda não, irmão. Só não ouviu o profeta ainda não. Só não ouviu o profeta. Só tem que ouvir o profeta para achar que é feio. Feio é se eu não falasse a verdade. Feio era se eu retroceder com a palavra. Feio seria se eu não condenasse absurdos. Feio é se não pregar contra esse pecado. Isso seria feio. Tem que ter alguém para condenar esses absurdos. Tem que ter alguém, mas somente alguém com espírito de Elias. Amém, irmão? Não que seja Elias, mas alguém que teve o mesmo nível de espírito de Elias. O quíntuplo dos Efésios tem o espírito de Elias. Amém, irmão? Para condenar a denominação, para condenar o sistema religioso. Olha, irmãos, eu como pregador, eu não falo nada. E o profeta?
Vai ouvir o profeta. Condenando o sistema, condenando o mundo religioso. Não existe, irmã, não existe de forma alguma polidez no púlpito, não. Não existe polidez, não existe cuidado para falar de Satanás, não, irmão. Não existe cuidado para falar do diabo, não. O diabo não pode ser tratado com educação. O diabo não. O diabo merece porretada, merece paulada. Além? Glória a Deus. Ninguém passa a mão na cabeça de Satanás aqui, não. Então, muito bem. Então, observe. Eu não falei nada ainda. Deixa na hora que eu falar, então. Deixa na hora que o Espírito Santo me tomar para falar certas coisas. Mas isso espanta o povo. Eu não estou preocupado com o povo, estou preocupado com o eleito. O eleito vem. Não importa, não estou importado. Mas desse jeito a pessoa fica meio sem jeito. Fala, vem se não for eleito. Nós não estamos aqui atrás de pessoas para ficar um dia, 2 dias. Nós não estamos atrás de pessoas para ficar uma semana. Nós estamos atrás do eleito. O eleito fica na palavra. O eleito suporta a correção. Aquele que não suporta é filho bastardo. Então observe bem, porque se tem pastores aí que não tem culhão para falar, então sai do púlpito. Sai do púlpito. Enchendo os bolsos com os dízimos e tudo mais. Sai do púlpito. Então vejam bem. Então o irmão Branham, o profeta para esta era, né? Irmão Branham comparando certas igrejas como cachorro, como cemitério, certas mulheres como cadela. E aí, como é que fica? Eu não falo isso. Eu recolho um pouco. Para ser profeta tem que ser assim, para condenar é assim. E se Jesus estivesse aqui em pé aqui agora, chamando os religiosos de filhos do diabo, está gravando isso, Jesus? E se João Batista estivesse aqui, raça de víboras, está gravando isso, João Batista? Não faça isso. Então vejam bem. Então observe. Os dons, eles são dados para gerenciar a Igreja de Cristo por meio do Espírito Santo. No entanto, esses dons, no corpo de Cristo em geral, qualquer membro, 9 dons, mas não é qualquer membro que tem o dom dentro dos ofícios do quintuplo dos Efésios. Na igreja em geral pode haver os 9 dons, mas somente nos ofícios do quíntuplo dos Efésios é que pode exercer o ofício, o dom de pastor, ofício de pastor, ofício de profeta, ofício de evangelista, ofício de doutor, ofício de apóstolo, que também é um dom, é um chamado. Porém, existem muitos homens que, além de ser chamado, às vezes embaraça com os dons. O próprio profeta foi chamado a atenção sobre isso. Quando na primeira etapa ele embaraçou a linha. Embaraçou? Na primeira etapa, Deus disse para ele, não ensine isso, não ensine sobre como receber isso. A primeira etapa. Quando ele lançou na visão o anzol com aquela linha, trouxe um grande peixe na primeira etapa. Mas quando chegou a segunda, trouxe um peixinho desse tamanhozinho assim. Deus falou para ele, você tratou de ensinar com a cura divina o que é uma enfermidade nesse sentido. É por fé, tinha que ser por fé. Ele pediu perdão a Deus e aí continuou. Entendeu? Mas existem muitas pessoas sendo embaraçadas com dons, embaraçadas com os dons e assim por diante. Veja bem, outro dia pregando para uma irmã, mostrando para ela certas coisas, da mensagem desse dia, ela ficou maravilhada. Assim, pastor, nunca tinha visto isso, nunca tinha ouvido isso, estava indo tudo bem. Ela falou assim, pastor, o senhor sabia que eu tenho dom de visão? Eu vou esperar de Deus uma visão. Deus mostra através da sua palavra. Está entendendo, irmãos? Deus declara a sua palavra através da palavra. A Bíblia diz assim, e abriu-lhes o entendimento para compreender um dom. Abriu-lhe o entendimento para compreender uma visão.
abriu-lhe o entendimento para compreender a profecia. É assim que está escrito? Não, abriu o seu entendimento para compreender as escrituras. Se um anjo descer do céu e revelar para mim, eu vou crer. Se Deus me mostrar na visão, eu aceito. Não é assim que funciona. Não é dessa palavra. A fé vem pelo ouvir, a revelação vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém? E o ouvir da palavra de Deus. Entendeu? O entendimento é aberto, não é vendo um dom, não é vendo uma visão, não é recebendo uma visão, não é recebendo uma profecia. O entendimento é aberto quando as escrituras são abertas e reveladas. Amém? E abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Filipe mesmo disse para o eunuco que era religioso até o cabelo, o eunuco de Candace. Filipe perguntou: entende o que lê? Ele disse: não sei, eu não sei o que está acontecendo aqui, o escritor, não sei se está falando dele mesmo, de outro e tal. E Filipe então subiu naquela carroça e mostrou a Bíblia de como ela é, apontando pontos com pontos, até chegar ao Messias. Quem está entendendo, irmãos? E aí o entendimento dele, a cada palavra que ia sendo citada, o entendimento dele ia sendo aberto e compreendido. Agora, existem pessoas na Bíblia que o dom não atrapalhou ele. Que o dom que ele já tinha não atrapalhou ele. Existem pessoas que o dom não atrapalhou. Existem muitos pastores na mensagem, que veio para a mensagem, que já era pastor. Que tinha dons lá, e quando a mensagem chegou, o dom não atrapalhou. Entendeu, irmãos? Porque é eleição, amém, irmãos? É eleição. Olha para você ver Natanael. Ele tinha um dom. Natanael era justo. Natanael era um homem que não havia dolo algum. E todo aquele dolo que ele tinha, aquele zelo que ele tinha, não atrapalhou ele. Todo aquele zelo que ele tinha, aquele dom que ele tinha, não atrapalhou ele. Deus abriu o seu entendimento. Amém, irmão? Estão entendendo? É uma situação que as pessoas veem. O dom não atrapalhou aquele outro Apolo. Apolo era um homem cheio de Deus, poderoso das Escrituras. Em Atos 18, a Bíblia diz que ele pregava e ensinava Jesus Cristo, era poderoso das Escrituras, um ótimo ensinador. E quando Paulo chegou em Éfeso, ele recebeu a palavra. Amém, irmão? O dom que ele tinha não atrapalhou ele. Então tem pessoas que os dons atrapalham e tem pessoas que o dom não atrapalha, só ajuda, só acrescenta. Amém, irmão? Vê? Quando eu era da Deus e Amor, por exemplo, dessa denominação, lá todo mundo falava: o senhor tem um dom maravilhoso, o senhor tem um dom maravilhoso, o senhor tem um dom maravilhoso. Todo mundo que passava, um dom maravilhoso. Quando a mensagem chegou para mim, olha, e quem falava para mim tinha mais dom do que eu. E quem falava para mim tinha mais dom do que eu. Os meus superiores, por exemplo, tinha mais dom do que eu. E o dom, o senhor tem um dom maravilhoso, todo mundo. Eu ia pregar naquelas convenções: o senhor tem um dom maravilhoso, E quando a mensagem chegou, nada me impediu. Amém, irmãos? E essa mensagem chegou para mim, preguei para os mesmos que diziam que eu tinha um dom maravilhoso. Não aceitaram de jeito nenhum. Vê como é que o dom atrapalha as pessoas? Vê como é que o dom atrapalha as pessoas? É complicado. É muito complicado. Então observe bem que todas essas coisas são importantes para nós sabermos, são importantes para nós entendermos. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que existe uma voz nessa última era condenando o pecado. Existe uma voz nessa última era condenando todas as mazelas que existem nesse mundo social e religioso. Existe uma voz clamando contra o pecado, como Elias clamou contra Jezabel, como João Batista clamou contra Herodias. E existe um profeta para esta era clamando contra a meretriz e suas filhas denominacionais. Existe uma voz, amém, irmãos? Amém. E se essa mesma voz está em mim, diz o Espírito Santo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos?
Porque se eu não condenar o que Jesus não condenou, eu não sou merecedor de estar aqui. Se eu não odiar o que Jesus Cristo odiou, eu não posso estar aqui. Quem está entendendo, irmão? Então é desse jeito, sabe? É dessa maneira. Então, só uma mensagem vinda do céu para atacar essa obra maldita na terra entre a humanidade. Somente uma voz, Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Amém, irmão? Amém. Sai dela, povo meu, e eu vos receberei. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe os ouvintes da Rádio FM 101.3. Deus abençoe os ouvintes da internet, no aplicativo. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. E que Deus possa abrir os vossos entendimentos, como abriu os nossos também. Aleluia. Estamos pregando uma mensagem profética que veio para esta era, para o alcance do eleito. E os eleitos estão ouvindo a palavra para esse dia. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos nesse instante pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma a Tua palavra, Senhor, confirma a Tua obra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ó Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por nos revelar essa mensagem, por nos tirar dessa confusão, dessa bagunça aí fora, Pai. Coisas que Satanás andam fazendo, dizendo que é Deus fazendo, mas tem uma voz clamando. Existem pessoas, Senhor, desse lado de cá, olhando para a Tua palavra, Senhor, chamando certo de certo e errado de errado. Ó Deus, confirma a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe Teus filhos, indo, Senhor, para suas casas, e esperamos encontrá-los no próximo culto de Santa Ceia em Sarzeno, neste domingo, dia 13, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus permitir. Deus abençoe.